Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à Semana Acadêmica de Relações Públicas da Unicinos, edição 2020. Nesse semestre, nosso tema é O Futuro é Agora. E para contemplar competências desse futuro, vamos iniciar a nossa programação de hoje com a palestra RP 4.0, o conceito de embalde em RP, com a palestrante Ariane Feijó. A Ariane é formada em Relações Públicas pela URGS. Em 2013, foi cofundadora do blog Todo Mundo Precisa de um RP e atualmente é diretora executiva da Ultimifica Inbound RP. Para saber mais sobre a sua vasta bio, logo mais vamos ouvi-la. Meu nome é Maurivan Guil, eu sou aluno da atividade acadêmica de Estratégias de Relacionamentos Organizacionais e serei o mediador dessa noite. Após a fala da nossa palestrante, abriremos para perguntas. As perguntas poderão ser enviadas pelo chat e ao final serão lidas por mim. Gostaria de sinalizar que quem ainda não se inscreveu poderá fazê-lo através do link que está no chat. Lembrando que as horas complementares são válidas para os alunos da Unicinos apenas, para aqueles que forem inscritos. Agradeço a presença de todos, em especial a professores e alunos, e passo a palavra agora para a nossa palestrante. Boa palestra a todos. Oi, gente, boa noite. Mauriva, obrigada. Poli, obrigada pelo convite. Sempre muito legal estar interagindo aí com quem está estudando, se preparando. E super importante estudar, né? Porque eu acho que, eu sempre digo, né, a gente às vezes vai para a faculdade esperando um conhecimento de mercado que, na verdade, não está na faculdade, e não tem que estar. A faculdade, o que ela nos traz é a habilidade de conectar as coisas, né, de hiperlinkar, criar novos hiperlinks para aquilo que a gente sabe, e principalmente os contatos que a gente faz, né, as pessoas que a gente conhece são as pessoas que, de uma forma ou de outra, vão pautar a nossa carreira profissional para o resto da vida, porque o nosso mercado de comunicação, eu acho que como todos, né, os nichos, ele é muito pequeno. Então é super importante, são super importantes esses relacionamentos aí que a gente desenvolve e estabelece na faculdade, então façam um bom uso disso, mesmo nesse momento aí todo mundo remoto, né, de casa, não conseguindo tá interagindo como gostaria, ainda mais né, nessa fase que vocês estão. Eu fiz muita festa durante a faculdade, aproveitei pra caramba. Ainda essa semana uma amiga postou nos stories fotos da gente, assim, aquelas coisas que, ai, sério, coisa boa. Então, assim, eu lamento mesmo por vocês. Aproveitem assim que der para todo mundo voltar a conviver, curtam, porque isso é a parte mais legal. E eu acho que também isso tem muito a ver com a trajetória que eu construí, saber aproveitar, saber viver esses momentos, saber viver, né, as coisas na hora que elas vêm, viver a faculdade e tal. Uma história que eu conto para poucas pessoas, na verdade eu meio que comecei a contar há pouco tempo para cá, é que talvez eu tenha criado, né, ou sistematizado uma metodologia, porque eu fui reprovada numa disciplina na faculdade uma vez de planejamento. Olha que coincidência, né? Por que eu fui reprovada nessa disciplina? Porque a professora alegou que eu estava construindo um planejamento de marketing e não de RP. Olha que interessante, né? E aí eu acho que isso teve muito a ver com tudo que veio depois, porque eu estudava marketing desde que eu tinha 15 anos. Com 16 anos eu fiz o programa Mini Empresa da Junior Achievement e tive durante 15 semanas uma empresa e tal, e aquilo pautou muito forte. Só que na hora de fazer vestibular, e olha, mais uma coincidência aqui hoje, eu fiz o meu teste vocacional na Unicinos. Meu irmão estudava na Unicinos na época, e a minha primeira opção privada era a Unicinos. Eu sempre tive muito carinho, muito respeito. Ainda vou fazer alguma coisa na Unicinos, em algum momento vou estudar algo, não sei o quê. Tem vários cursos que eu acho super interessantes, mas eu estou no meio de um programa de mestrado lá em Portugal agora, então ainda vai levar um tempinho. Mas em algum momento eu vou estudar alguma coisa na Unicinos, eu não tenho dúvida. E aí eu fui fazer o teste vocacional e eu lembro que na época o psicólogo virou para mim e disse assim, olha, tu quer fazer administração, né? Tu vai ter muita dificuldade de demitir pessoas, então é melhor tu fazer relações públicas, porque é uma profissão de gestão da comunicação, mas que tu, né, não vai ter que necessariamente estar à frente do negócio. Mal sabia ele que meu sonho já era naquela época ter um negócio, né?
Então, né, passei por tudo isso, vivi essa experiência e aí cheguei na faculdade já tendo essa noção de mercado, de empresas e tal, que é muito a minha realidade de 10 anos para cá e hoje em especial com a Otimifica, né? Eu me lembrei esses tempos dessa história, né, de o que é um planejamento de marketing, o que é um planejamento de RP, e na verdade eu já estava até sendo um pouco visionária, porque essa fronteira não existe mais. É claro que dentro das empresas existem as áreas de marketing, existem as áreas de RP, mas não, na hora de criar, as coisas elas se atropelam, passam umas por cima das outras. É VUCA total, é VUCA, né? O mundo volátil, incerto, toda aquela a sigla que vocês já devem ter ouvido falar bastante aí também, é para todos os lados. Então, assim que tudo começou, né? Tudo começou, aí acabei passando no vestibular na URGS, né? Dei sorte, ou estudei pra caramba, na verdade, era uma época bem difícil, foi o único vestibular que eu fiz, eu não cheguei a fazer vestibular para Unicinos na época, porque ou eu passava na URGS aquele ano, ou eu ia ter que trabalhar para poder pagar a universidade privada, então eu acabei me puxando e aí passei. E assim, eu não preparei para hoje, gente, uma palestra, tá? Eu queria muito que vocês mandassem perguntas ou trouxessem, assim, dúvidas que vocês querem, enfim, que vocês tenham sobre esses conceitos todos. Eu vou falar um pouquinho sobre eles, tá? Sobre o RP 4.0, sobre o Inbound e o Inbound PR, né? Que é o nome da metodologia em inglês, sim. Tem gente que chora, que briga, que reclamam, né? Mas porque em inglês... Primeiro porque eu tenho uma formação global em relações públicas. Eu já atuei com vários países, em alguns países, né? Eu comecei trabalhando dentro da Dell aqui no Brasil, que foi a minha... Eu não vou dizer que foi a minha maior escola, eu acho que a minha maior escola prática de RP foi dentro da Dell. E claro, né, que tinha toda a formação da faculdade, né, os livros, os nossos autores, enfim, mas eu acho que foi a minha grande escola prática de RP. E aí, dentro desse processo aí, né, trabalhei aqui, depois eu fui para a Inglaterra, aí lá eu trabalhei em 2 empresas, não cheguei a trabalhar na área de comunicação em empresas lá, mas trabalhei sempre, né, partindo da premissa de ser RP. Isso é uma coisa que eu digo também sempre, vocês não vão encontrar cargo de RP, né? Eu até tive essa sorte, no meu primeiro estágio, eu tenho até o cartão de visita, uma hora dessa eu vou postar. Quando eu cheguei no primeiro dia, minha chefe disse, bom, a gente nunca teve um estagiário de comunicação aqui, o que tu quer que escreva no teu cartão de visita? Aí eu, estagiário com cartão de visita, pois eu tive. Enfim, aí disse, bota assistente de RP, porque analista eu não sou, analista já é um cargo, assistente, eu sou assistente de relações públicas, e aí ela botou o cargo que eu quis, né? Mas assim, nem sempre a gente vai ter, e hoje eu não tenho cargo de RP na minha empresa, aliás, ninguém tem cargo de RP na minha empresa, mas a gente tem RPs na empresa. E não é por isso que eu sou menos RP, né? Então, acho que a gente tem que quebrar um pouco essa fronteira do nome da profissão no nosso cargo, porque nem sempre vai aparecer. E o PR, então, não é porque é um modismo, não, na verdade, eu comecei escrevendo essa metodologia em Portugal, eu escrevi uma parte do livro, que é esse aqui, o Inbound PR, como sincronizar negócios rumo à maturidade digital. Depois eu falo um pouquinho sobre ele. Eu comecei a escrever ele quando eu morava em Portugal, eu fui para Londres em 2006, depois eu fui para Portugal em 2010, morei lá até 2015, desde então tenho algumas idas e vindas e em breve devo estar lá de volta por mais algum tempo. E foi lá que eu também abri a minha primeira empresa em Portugal. Então, eu acabei tendo que viver num outro mercado, com outra realidade, com outra cultura, né? E o PR faz mais sentido lá, porque mesmo em Portugal, é um mercado bem globalizado, né? Então, eu não posso dizer a EMA RP, não, a EMA PR, né? Então, eu estava constantemente me comunicando em inglês também, ficou em Inbound PR, já me pediram para traduzir, o que significa? Bom, se eu fosse traduzir, eu diria que é a gestão da comunicação orgânica, é isso que é Inbound PR, né? É a gente usar todo o trabalho a nossa visão de gestão de comunicação, mas para atrair o tráfego orgânico. Por quê? Ainda hoje eu li uma matéria que fala sobre o quanto o Google vai começar a restringir nos anúncios, nos ads lá, a gente só vai poder ver 20% das palavras negativadas, eu não lembro exatamente do ponto, mas assim, eles estão reduzindo mais e mais a parte paga
Para quê? Porque o Google, ele é content first, é conteúdo primeiro. Ele quer que a gente tenha o melhor conteúdo da nossa área de atuação, da nossa empresa, dos nossos negócios, para que então, a partir disso, ele entregue melhores respostas quando a gente faz uma busca lá, e hoje é o Google e o Facebook, os dois donos da bola, né? Mas o Google, eu costumo dizer, que é onde a gente pergunta as dúvidas, aquelas que a gente não tem coragem de perguntar para ninguém, sabe? Eu fico lembrando, quando eu era adolescente, eu tinha uma pergunta muito difícil para fazer e eu não tinha coragem de fazer para minha mãe. Eu e a minha melhor amiga na época, a gente achou um bilhetinho na aula e dizia assim, fulana é frígida. E aquilo assim, ó, durante, olha, uns 2 anos eu acho que ficou na nossa cabeça. Imagina se a gente tivesse o Google naquela época, eu já teria descoberto o que era frígida, né? Eu levei, porque eu tinha vergonha. Imagina se fosse uma coisa muito feia. Imagina, sabe aquelas coisas de criança, assim? Então eu costumo dizer, né, pro Google a gente faz esse tipo de pergunta, né? O que significa frígida, né? Nas redes sociais a gente projeta a vida que a gente quer ter, o que é muito legal. Uma coisa não é em substituição à outra, né? Mas o conceito de inbound em RP é justamente a gente entender que existem muitas mídias e que elas têm que funcionar de maneira sincronizada. Por que sincronizada? Tu é contra a Kunsh? Não, amo a Kunsh, querida, adoro ela. Tem camiseta com a foto dela, já entreguei a mesma camiseta para ela quase chorou, ficou super emocionada. Nada contra, ao contrário, se tem uma coisa que eu faço o tempo inteiro na metodologia, e só não tá nesse livro porque senão a editora não ia publicar, porque ele tinha 500 páginas e ficou com 100 e pouquinhas, é fazer referência à nossa história, a história da nossa profissão, aos nossos conceitos, a tudo aquilo que a gente tem de mais rico e de história, porque a gente tem uma história, uma tradição, mesmo que o mundo lá fora não entenda, não importa, o que importa é a intenção que a gente coloca quando a gente está atuando enquanto RP, né? E a comunicação sincronizada, ela é uma comunicação que segue a lógica do digital. Quando a gente pega o telefone, né, e sobe alguma coisa para a nuvem, a gente está sincronizando o celular com a nuvem, né? Quando a gente conecta no cabo no computador, a gente está sincronizando, né, um lado com o outro. E bom, a gente usa o celular o dia inteiro, o tempo inteiro, para trabalhar, para estudar, para conversar, para tudo a gente usa. E o computador, né? Então, assim, a gente vive uma vida que segue a lógica do digital, porque é isso, a gente está constantemente pautado pela tecnologia. Então, o que acontece é que a gente precisa fazer com que a comunicação também siga essa lógica. E o que é a lógica de comunicação sincronizada? É a gente entender que existem 4 grandes grupos de mídia, né, que alguns chamam de peso por aí, que é a própria, aquela que a gente cria, a social, a que a gente compartilha, a espontânea, que é o que falam de nós, e a paga, que é quando a gente impulsiona ou paga algo para aparecer. Cada uma delas tem um papel. Só que só a primeira, que é a mídia própria, é a que constrói patrimônio e reputação, quer dizer, reputação digital todas constroem, a que constrói patrimônio digital. O que eu quero chamar com patrimônio digital? A gente a vida inteira reclamou que tinha dificuldade de mensurar o retorno de comunicação. Essa reclamação, talvez vocês nem tenham ouvido falar na faculdade, seja uma coisa tão pré-histórica que vocês nunca nem ouviram falar. E se ouviram, acabou. Porque a gente consegue mensurar tudo. E mensurar, eu não estou falando de like e de compartilhamento. Eu estou falando de todos os dados que a gente quiser ter sobre uma pessoa. Por exemplo, digamos que a palavra frígida, que eu falei agora há pouco, fosse uma palavra importante para um cliente que trabalha com mulheres, né? Ou com fertilidade, alguma coisa assim. Se eu identificar, e eu tenho acesso a esses dados através de diversas ferramentas, se eu identificar que a palavra frígida é procurada por crianças ou por meninas entre 14 e os 17 anos, e o meu público são mulheres dos 40 aos 50, eu não vou usar essa palavra nas minhas comunicações. Há 10, 5, 15, sei lá, 15 anos atrás, 10 anos atrás, a gente não tinha isso, né? Então, trazer tudo isso. Então, todo o inbound PR, ele começa na mídia própria e na construção do patrimônio digital. O que é a mídia própria, se a gente vai olhar, né, todo o histórico de RP? É a construção da nossa reputação, né? A gente trazer à tona e falar sobre aquilo que faz sentido não só para a nossa organização,
mas para os nossos públicos. A vida inteira, RP olhou para os públicos com a perspectiva que o design criou a persona. Persona é um termo, é um traveling concept, é um conceito viajante que a gente importou do design e trouxe para a comunicação e para o marketing. E na minha visão, a gente usava de uma maneira muito superficial, porque primeiro que a gente não olhava para público, a gente só pegava e criava a persona lá, o personagemzinho bonitinho, né? Segundo que a gente não entendia o que vinha depois, que é a jornada. Então, mais uma coisa que eu trouxe para o Inbound PR e para essa visão. Oi, acho que eu voltei, né? Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Se puder me dar um alôzinho no chat, só para eu garantir que está aqui. Voltou, Ari, pode continuar. Show de bola. Então, a gente tem clareza dos nossos públicos, né? Por exemplo, hoje eu estava fazendo um plano de marketing, literalmente, era um plano de marketing, não era um plano de RP, envolvia, né? Mas eu sempre pergunto para o meu cliente se ele sabe quem são os públicos de interesse dele. E hoje, pela primeira vez, assim, ó, veio o trabalho, sabe? Veio os públicos. Normalmente eles dizem coisas que não tem nada a ver, e aí já querem criar persona, e já querem gerar lead, e já querem sair vendendo, e já querem fazer... Enfim. E por que inbound, né? Por que eu peguei esse dito desse inbound e resolvi combinar com RP, né? Porque eu entendi que... o que estava se fazendo no marketing em 2009, 2010, que foi quando eu comecei a entender, era quando estava surgindo essas coisas de fórmula de lançamento, 8Ps, todos esses nomes que hoje tem muito conteúdo no mercado, né? Tudo muito faça você mesmo e tal. Quando eu comecei a ver aquilo, talvez muitos de vocês tenham ou tenham tido esse mesmo sentimento, eu comecei a ficar muito indignada e muito intrigada. Indignada porque, assim, ó, esses caras estão destruindo os meus 10 anos, que eu já tinha 10 anos, 5 anos de formada, sei lá, não sei quanto tempo de formada, 10 anos de mercado eu já tinha. Eles estão destruindo tudo que a gente estuda, eles estão transformando numa coisa simples, fria. Aí eu fiquei indignada e tal, e ao mesmo tempo eu fiquei intrigada. Eu disse, tá, mas eles estão vendendo isso que eles estão vendendo, então para um pouquinho, eu tô perdendo muito dinheiro, porque como é que eu não aprendi a fazer isso antes, entende? E aí, nesse meio do caminho, entre estar muito irritada e estar muito intrigada, eu fui entender o que era o tal do inbound. Aí eu vi que inbound significa, se a gente fosse traduzir atração ou entrada, né? É o oposto de outbound, que é aquele que tu empurra, ou seja, interrupção. E é um termo que surgiu não exatamente como inbound, ele surgiu como marketing de permissão, e quem falou sobre isso pela primeira vez foi o Seth Godin, né, o autor aquele que, se vocês não conhecem, por favor, leiam, porque ele é o gênio dos tempos atuais, assim, o filósofo do marketing e da comunicação, que ele escreve é muito bacana. E aí ele trouxe esse conceito do marketing de permissão, e uns anos depois a HubSpot, que é uma empresa americana que criou uma ferramenta de automação de marketing, cunhou o termo inbound. Tá? E usou ele pro marketing. Só que, assim, inbound, gente, é muito mais do que atrair coisas e pessoas e leads e contatos, né? Inbound é a gente construir relacionamento ao mesmo tempo que a gente prepara um público para comprar de nós. E para mim a grande sacada é que venda é relacionamento do início ao fim. Todas as vendas que eu fiz por interesse foram ruins, não duraram. E eu hoje estou à frente do comercial da minha empresa também, né? E acabo estando, porque eu estou falando palestra, participo, viajo, faço. Então, assim, invariavelmente eu sou uma vendedora, né? E eu aprender isso e não ser, e fugir, né, do papel de vendedor. Eu lembro que uma vez a minha mãe me deu, eu era bem nova, ela me deu um livro chamado O Maior Vendedor do Mundo para ler, que é até um livro que eu devia reler na minha vida. E eu li. Porque ela dizia para mim, filha, em tudo que a gente faz na vida, minha mãe era dona de casa, minha mãe não foi para faculdade, sabe? Ela teve filhos, ela teve uma faculdade, ela disse, eu não me formei na faculdade, eu me formei na dificuldade. Mas é uma pessoa super wise, aliás, é a razão porque eu tô aqui hoje, porque acabei saindo de Portugal em 2015 para passar férias aqui e acabei ficando porque ela teve um problema de saúde, mas tá super bem. E aí ela disse, filha, tudo que tu for fazer na vida, tu vai ter que vender, e é muito verdade, porque a gente tem que vender ideias, a gente tem que ter os melhores argumentos para convencer o outro. O que é ser vendedor, né? Ser vendedor é tu trazer informações e argumentos que agrade a pessoa que está te ouvindo para ela aderir às tuas ideias. Bom, e se isso não é relações públicas também, gente, sabe?
não sei, né? Um outro ponto que vinha muito forte para mim é que os melhores relações públicas que eu conheci, assim, profissionalmente, tá? Eu não tô dizendo que não existe, mas na minha época, lá, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a criar toda essa ideia da metodologia do Inbound PR, é que os melhores RPs que eu conheci não eram formados em RP. E aí eu fui entender um pouco disso fora do Brasil, né? E aí eu me dei conta que RP é mais do que uma profissão. O RP, assim como o digital, são uma mentalidade. O que eu quero dizer? Todo mundo fala hoje de mindset, mas é isso, né? RP, ela é transversal a todas as áreas de uma empresa. O diretor é RP, o funcionário do chão de fábrica é RP, porque todo mundo está contribuindo naquilo ali. Então, eu não posso exigir que eu tenha uma única pessoa dentro da empresa, ou um grupo, enfim, restrito, que se responsabiliza por algo tão grandioso e tão plural, que é RP. Né? E aí entra também alguns dos conceitos que vem no método da gente começar, já que juntando, né, o faça você mesmo lá do marketing, né, crie sua landing page, faça seu lançamento, lance seu curso, tudo isso é sensacional, a gente democratizou o acesso à comunicação. É claro que tem todo o lado complexo, a questão de ética no uso de dados, a gente tem muita coisa que vai vir aí pela frente que não é legal, mas cabe a nós usar para o bem ou usar para o mal, né? Mas existe uma democratização. Hoje é muito mais fácil tu chegar diante de um cliente e explicar para ele uma estratégia do que era 5, 10 anos atrás. Porque ele já testou, o Facebook não funcionou, ou ele teve bom resultado no Instagram, ou ele usa o LinkedIn de vez em quando, ou ele até manda e-mail marketing. Poxa, tu chega no cliente e ele já conhece as ferramentas. Até pouco tempo atrás não era assim. Para tu fazer, esse dia eu estava passando por um outdoor e estava vendo R$1.900 com a lona. Gente, na época que eu trabalhava na Dell e que o pessoal de mídia off fazia outdoor, era no mínimo 10, 15, 20 mil reais para tu botar um outdoor. Hoje a gente tem outdoor o dia inteiro, o tempo inteiro, né, para todas as empresas. Então, a gente vive uma era de empoderamento dos clientes. Então, eles não têm que nos contratar para fazer por eles, mas eles têm que nos contratar para a gente fazer o que é, por excelência, o nosso trabalho enquanto RP, que é aconselhar, é ser o consultor, é ser aquele cara que está junto da alta administração, que está orientando os passos, que está enxergando lá adiante porque tem repertório. E isso vocês não vão aprender na faculdade, vocês não vão aprender em 2 anos de mercado, vocês vão ter que estar constantemente desenvolvendo. A gente nunca vai estar pronto, tá? E assim, a gente não sai, eu tenho visto muita gente mais velha, assim, que já é formada, enfim, em outras profissões, indo fazer RP. E eu acho muito legal, porque tu tá juntando valências diferentes, tu tá pegando pessoas que já têm um repertório profissional, porque não é fácil gerir reputação, não é fácil gerir crise, não é fácil explicar para as pessoas que elas não compram reputação. Elas pagam para pessoas ajudarem ela a fazerem essa gestão. Agora, esses tempos uma pessoa me ligou desesperada porque queria fazer um trabalho de SEO, Search Engine Optimization, que é um dos pilares aí da construção da mídia própria, né, do patrimônio digital. E a gente é muito bom, modéstia às favas, como se diz nisso, a gente tem muita ferramenta que eu desenvolvi já, tem algoritmo, a gente é muito bom nisso, a gente gosta muito e é um trabalho que conecta, né, a comunicação com a tecnologia. E aí a pessoa me liga e diz assim, Ariane, eu tô te ligando, eu não posso dizer o nome de quem é, mas é um político, e ele tá muito mal falado na primeira página do Google, eu preciso que tu faça um trabalho de SEO para a Folha de São Paulo, para quase New York Times, para tirar o nome dele da primeira página. Eu disse, olha, assim, não vai rolar, não é assim, não existe dinheiro no mundo que pague tirar uma má primeira posição orgânica do Google, não existe, não tem como, né, é construção. Então, toda essa questão que eu falei para vocês ali atrás, né, de, o Google tá reduzindo a visibilidade de palavras-chave que a gente tem para anunciar, né, tudo isso tem muito a ver com essa maneira legal e orgânica da gente comunicar, que é a forma de relações públicas olhar para todo esse contexto de comunicação.
né? Então, assim, gente, eu acho que é muito tudo isso, né? Fora isso, até vocês colocaram aí, o pessoal colocou o nome RP 4.0, né? O que é RP 4.0 para mim? É a junção de relações públicas com as valências necessárias para a indústria 4.0, que não é necessariamente a gente saber usar ferramenta, não é. Não é usar a ferramenta, é saber como é que a gente conecta as coisas, é entender, como eu estava falando, que o ambiente é digital, a mentalidade é RP e o ambiente é digital, né? Por que o ambiente é digital? Porque a gente está pensando online, a gente está aqui, mas a gente também está escrevendo aqui, convivendo com as pessoas lá. Eu brinco que, para mim, o Covid foi a melhor metáfora da mentalidade digital, porque todo mundo sabia que precisava se digitalizar, né? Um dia a gente faz. Todo mundo sabe que o Covid está lá fora. Tem quantas pessoas já pegaram o vírus e tal, enfim, passamos, né, tanta coisa aí. Só que parece que as pessoas não acreditam, né? Ele é tão invisível quanto a mentalidade digital. E é isso, assim, o 4.0 já tá aí, já chegou, já passou, já estamos quase indo para o 5.0 daqui a pouco. Eu não sou muito de usar os números, mas eu acho que... E não é porque eu estou em uma outra forma de fazer RP, o RP 4.0. Não é isso. É tu juntar tudo aquilo que a gente já sabe com o que a indústria 4.0, que é essa super, enfim, digitalização, uso de dados, né, essa conexão entre as coisas nos exige. E dados é mais do que tecnologia também, né? Dados é interpretação. O que mais falta, na verdade, não é pessoas que saibam usar ferramentas, é pessoas que saibam interpretar os dados que as ferramentas geram. Porque a gente minera, né, os dados, como se diz, o Big Data e tal, só que se tu não conecta ele com o Small Data, que é o pequenininho, né, ou com o Tick Data, que é o dado mais aprofundado, é uma informação que às vezes não é em tanta quantidade, mas é mais profunda, se a gente não souber conectar isso, a gente não vai conseguir extrair valor desses dados, né? Então, eu acho que esses são os conceitos aí, né, em torno do inbound, do inbound RP, inbound PR, RP 4.0 e todas essas questões. Eu queria muito que vocês fizessem perguntas, tá? Porque a gente tem aí um bom tempinho ainda pela frente e queria mesmo ouvir vocês, assim, queria saber que dúvidas que vocês têm, se alguém já está trabalhando com isso, se alguém já está fazendo ou tentando fazer inbound PR. Queria que vocês contassem um pouquinho para a gente poder continuar e virar um papo. Maurivo aí já vai providenciar. Aqui, Ariane. Oi, estou te escutando. Uhum. E tem algumas perguntas, né, que a gente recebeu no chat. Uma delas, então, deixa eu dar uma olhada, é de uma pessoa sem a identidade revelada, né? Mas ele pergunta sobre o ADS e buscas, né? Qual a influência do algoritmo frente às buscas orgânicas? O algoritmo não acaba viciando e não acaba atrapalhando as buscas, né? E a propagação do bom conteúdo? ADS deve ser o Google Ads, né? Só se quiser comentar aí quem fez a pergunta. Gente, assim, ó, primeiro existem dois universos no Google, falando de Google, né? Existe o universo do pago, do Ads, o ADS, e existe o orgânico. Tá? É mais ou menos como num jornal, né? No jornal a gente tem a parte editorial, né? Que é o jornalismo, que normalmente tem baixa ou nada, zero influência do comercial, e a gente tem o comercial, que é quem vende anúncio, tá? A lógica do Google é exatamente essa. Então, assim, a questão da pesquisa do pago, ele vai sempre buscar, claro, as informações de coisas que a gente já pesquisou antes, né? Então, sim, ele cria uma bolha na nossa volta. O orgânico também, tá? Então, o que a gente sempre orienta quem vai trabalhar seja com ads ou seja com orgânico, é navegar de modo anônimo, né? Não navegar em modo aberto, né? Porque quando a gente navega em modo anônimo, a gente tem algumas informações que o Google não vai utilizar, ou que ele não acessa, porque ele só acessa quando a gente está logado, né? E uma das formas... Então, assim, quanto mais a gente quiser descobrir coisas novas ou navegar por coisas novas, a gente pode utilizar. Uma outra coisa é o seguinte, quando a gente vai fazer planejamento de ads e de SEO, né, que é o orgânico, a gente dificilmente trabalha olhando as
10 posições do Google ali. A gente usa ferramentas que são tipo nos bastidores dessas plataformas, né? Então a gente não cai nas bolhas, claro. E uma outra forma da gente também não cair em bolha é quando a gente vai pensar e desenvolver públicos e personas, a gente tentar, especialmente persona, a gente tentar ser mais inclusivo, né? A gente entender que vai ter o nosso, né, aquela persona lá que talvez corresponda a 80% do nosso público, mas eu posso ter outros representantes similares que são enfim, de algum determinado grupo, ou que tem uma determinada crença, né? Ou, enfim, que algum tipo de perfil que a gente atende e que muitas vezes a gente não olha. Isso é muito difícil de a gente trazer em empresas mais conservadoras, né? Que normalmente olham para aquele padrão heterossexual, branco, classe média alta, é o que todo mundo quer vender para o branco rico. Em suma, é isso, né? Só que a gente já conseguiu, em alguns clientes, a conquista de trazer, por exemplo, representar uma persona negra, né? Ou num público que é essencialmente masculino, mostrar também as mulheres que podem estar consumindo esse produto ou esse serviço. Então, enquanto criador de conteúdo, ou enquanto estrategista de conteúdo, a gente precisa usar outras ferramentas que enxerguem por trás, e a gente pode também construir esses públicos, essas trajetórias, essas jornadas, de forma mais inclusiva. Isso é uma responsabilidade nossa. Não significa que a gente sempre vai conseguir, mas a gente pode sempre falar, né? Eu sempre falo. Se a empresa não aceita, ok, né? Mas é mais ou menos por aí, assim. Se não tiver respondido, comenta aí. Tranquilo. Quem fez a pergunta, né, foi a Andréa Menezes. Agora ela se pronunciou ali no chat. E, Legal, além dessa, fez mais uma pergunta, né? Sobre o que você sugere, né? Quais são as ferramentas que você sugere para busca e análise de palavras-chave. Ranking Otimifica. Sim, a gente tem uma que a gente desenvolveu, que é o Ranking, que a gente trabalha bastante, assim, para busca de palavra-chave, assim, gratuita, tá? A ferramenta de palavra-chave do Google, ela é uma boa para pago, tá? Para o orgânico, eu recomendo que vocês acessem o Neil Patel e o Uber Suggest, que é uma ferramenta básica, assim, simples, mas que traz alguns insights bem interessantes, tá? Tem outras ferramentas que eu acho um pouco mais chatinhas e mais complexas, mas dependendo da necessidade, elas fazem sentido, como o SEM, o SEMrush, que também é uma plataforma super boa para isso. Tem uma outra que é sensacional, que se chama Answer the Public, tá? Responder ao público, se fosse traduzir. Ele dá para fazer pesquisa de palavras em português, ele não vai te dar uma visão de palavra-chave, até vai, mas ele vai te mostrar o que as pessoas estão falando sobre um determinado tópico. Essa ferramenta é genial, muito, muito, muito legal. E o Google Trends também nos ajuda a descobrir termos novos, tá? Além disso, gente, mais do que ferramentas fora, super importante ter ferramentas dentro do site. E para quem quer trabalhar com SEO, tá? A melhor maneira é trabalhando em sites WordPress. Ah, mas o site da minha empresa é construído por uma empresa tal, e aí é tudo amarrado. Tenta criar o blog em WordPress. E aí otimizar os conteúdos do blog em WordPress. Dentro do WordPress, a gente tem vários page builders, né? O page builder é como se fosse assim, o WordPress é o alicerce da casa e o page builder é como se fosse a decoração, né? Ou, enfim, a parede pintadinha e tal. Depois tu vai lá e bota os quadros, que aí né, os aplicativos, adereços, os plugins e tal. Então, dentro do site, uma dica que eu deixo para vocês que a gente costuma usar é ter alguma ferramenta que leia o que as pessoas procuram na busca do site. O que elas digitam, né? Porque isso é super importante. Além disso, tem uma ferramenta do próprio Google, caso não tenha grana, não possa contratar nenhuma dessas, que se chama Google Search Console. Quem trabalha com SEO e não tem o Google Analytics e o Google Search Console instalado, não está fazendo SEO. Tá? Porque ali vem todo o ouro das buscas de como que as pessoas estão chegando até o site e tal. Então, essas duas aí são bem importantes, assim, para se trabalhar, né? E as demais aí são opcionais, certo? Certinho. Tem mais uma dúvida aqui que chegou pra gente, né? Onde você comentou antes, falando que tinha uma diferença entre o planejamento normal e o planejamento com inbound PR. Queria saber, então, qual seria essa diferença? A diferença é que o planejamento do inbound PR, ele é um planejamento mais ágil,
tá? Quando eu falo de ágil, eu até estava com procurem aí no Google, tá? Metodologias ágeis ou métodos ágeis. Lembra que eu falei, né, que a gente precisa seguir a dinâmica do digital e pensar de forma sincronizada, né? A gente também precisa seguir e entender algumas metodologias que a tecnologia utiliza, e eu tenho tentado traduzir isso, porque eu trabalho com tecnologia desde que eu comecei a trabalhar com RP. E aí, esse aqui é o circulinho, acho que vocês conseguem ver aí, tá? Os métodos ágeis. O que são os métodos ágeis, né? Eles são um conjunto de técnicas que o pessoal que programa software e sistemas desenvolveu para garantir aquela frase do Facebook que vocês já devem ter ouvido, da Sheryl Sandberg: feito é melhor do que perfeito. Então, cria uma ideia, um protótipo do teu projeto, coloca ele no mercado, faz as pessoas testarem, vê o que tem de feedback, bota mais uma segunda partezinha, até que tu entende que o sistema tá pleno, tá maduro, né? Ele nunca vai estar pronto, tá? Nem site. Quem disser para vocês que alguma coisa está pronta no digital tá mentindo, porque nunca tá pronto. A gente tá sempre construindo, né? É um mercado gigante por isso, porque nunca acaba. Então, a questão do ágil né, que a gente diz, o ágil é dos métodos ágeis da tecnologia. É muito importante por isso. O que acontece? Como é que a gente faz um planejamento hoje? Não adianta tu ter toda uma revisão estratégica da vida inteira, levar 2 meses produzindo um planejamento que a empresa não vai colocar em prática. Então, a nossa forma de trabalhar, a gente brinca que é a versão da administração do PDCA do marketing, né? Que é o planejar, fazer, controlar e analisar, e voltar para o planejar. Então, primeiro a gente entende, né, a metodologia, ela parte da análise de maturidade digital. Então, a gente tem um algoritmo, que é o Otimi Index. Se vocês quiserem conhecer, podem entrar no site lá, otimindex.com.br. E a partir desse índice, então, a gente identifica o momento de maturidade da empresa no marketing e na reputação. Não é o momento de maturidade digital, é a reputação no marketing e na comunicação. Tem muita gente, muito sistema que analisa a maturidade digital. Não, a gente olha para essas duas áreas, tá? Marketing e RP. Enfim, reputação é o que traduz por RP, mas vocês entenderam. Com essa análise, a gente consegue entender em profundidade o momento da empresa. E aí a gente começa, então, a fazer o planejamento. A primeira coisa que a gente faz, então, é entender, né, quais são os objetivos do negócio. Antes de olhar para marketing, para comunicação, nós não definimos objetivos de negócio, porque nós não somos administradores, nós somos profissionais de comunicação. Então, a gente se reúne com a diretoria, entende para onde o negócio está indo, e aí a gente pega, dos norteadores, a gente pega a visão, né, e a visão da empresa. Porque a visão é o que faz a conexão do marketing e da comunicação com os objetivos do negócio. Ela fica, esse é o nosso ponto de partida. A gente vai contribuir na missão? Até vai. A gente vai contribuir na propagação dos valores? Até vai, todo mundo contribui. Só que é a visão que nos leva para frente. Partindo dessa visão, aí a gente define a persona, a jornada, cria o Canvas da comunicação, que é uma outra ferramenta que também é da metodologia, que é uma versão do Business Model Canvas para comunicação, porque eu também entendia que as pessoas estavam tentando fazer plano de comunicação dentro do Business Model Canvas e não funcionava, né? Então eu criei essa ferramenta para facilitar esse processo. E aí, depois de tudo isso criado, aí é a hora da gente ir, então, o Canvas, ele marca o plano tático, né? Também não existia um planejamento tático. Normalmente a gente já saía assim, eu quero vender tanto, vou fazer ação nas redes sociais, ou vou fazer uma campanha, ou vou fazer uma sequência de cards, né, ou vou fazer um conteúdo, ou vou fazer um e-mail. Não, é sincronizado, as coisas elas têm que funcionar em conjunto. E aí o Canvas, então, ele marca esse fim da estratégia e início da operação. Ele é o meio do caminho, tá? E aí, com o plano de ação feito, isso leva em torno de 4 a 6 semanas com os nossos clientes. Nenhum planejamento de marketing ágil, nem da maior empresa do Brasil, leva mais do que 4 a 6 semanas. A gente se determinou, não pelo prazo, mas porque se a gente passa desse período, a gente começa a analisar coisa que não vai conseguir dar conta de suprir no primeiro ciclo desse PDCA, que são 3 meses. Então, a gente constrói o plano, trabalha com ele, revisa, analisa. Nem sempre o cliente precisa refazer o planejamento depois de 3 vezes. Quando é uma empresa muito madura, a gente até consegue replanejar trimestralmente e conquistar. Por quê? Uma empresa madura tem um objetivo, tem 1 ou 2 ações para fazer e vai conversar com uma persona de cada vez. Então, isso é conteúdo suficiente para eu trabalhar 3 meses.
tá? Às vezes a gente chega em cliente e diz, eu tenho 20 personas. Não tem, primeiro, ninguém tem 20 personas, tá? Porque o que determina a persona é a jornada que vai percorrer, né? O que a gente quer que ela consuma lá adiante. Às vezes a persona tem, a empresa tem 2 produtos e quer dizer que tem 20 personas. Não tem, né? Não é assim que funciona. Então o ágil é isso, assim, a gente realmente diminuir o tempo, entender, marcar muito bem, por isso é um método, né? Então as etapas elas têm que ser preenchidas e utilizando as ferramentas que a gente vem desenvolvendo para trazer agilidade. Eu estou trabalhando nesse momento em 2 algoritmos, tá? Um é para validar o canvas da comunicação, então a gente quer transformar ele numa ferramenta que quando tu coloca lá, minha persona é tal, eu quero que ela, eu vou usar tais mídias para falar com ela, eu quero que ela encontre a minha empresa por isso, que ela me lembre de mim em tais momentos, eu vou conseguir cruzar esses dados com os dados que já existem na empresa no Google, tanto Analytics, Search Console e tal. E aí, quando vocês terminarem o canvas da comunicação, eu já vou dizer lá, esse plano tem 70% de chances de funcionar. Por quê? Por que 70%? Porque a persona não está bem aderente ao público que acessa o teu site hoje. Ou porque as palavras que tu está colocando aqui ainda não são pesquisadas no Google. Ou porque essas palavras as pessoas não estão procurando no teu site. Então, a gente está construindo esse. E o outro que eu estou construindo, agora estou com um parceiro já que está desenvolvendo para nós, se chama Otim Skills. Da mesma maneira que o Otim Index analisa a maturidade de marketing e de reputação das empresas, o Otim Skills vai analisar a nossa pessoal profissional, a nossa maturidade de marketing e de reputação profissional. Então, ele vai servir como uma espécie de certificação, né? Para tu saber o nível que tu tá, quais são os pontos frágeis ou as oportunidades que tu tem de desenvolvimento e aonde que tu quer te desenvolver mais. Ele não vai ser uma nota, né? Mas ele vai ser uma forma de a gente poder entender melhor aí, e as empresas, principalmente, né, entenderem quem que elas têm que contratar para os times de marketing, que é o nosso objetivo maior, né? Ajudar tanto as agências a trabalharem com um método e as empresas a serem mais preditivas no trabalho de marketing. Então, acho que falei mais do que a resposta, né? Mas é isso, assim, o ágil é isso, é a gente ter prazos, ter etapas muito claras e ter ferramentas que agilizem o trabalho. Tem mais alguma aí? Se não tiver, a gente tem mais coisa para falar aqui. Isso é o que não falta. Sim, bastante perguntas agora. Opa, vamos lá. Estava falando sobre o tempo, né, que tem que ser bem determinado para ter os retornos, assim, mas gostaríamos de saber também quais são esses tempos, né, dentro do ciclo ali do PDCA, né, quanto tempo tem de retorno? Tá, vamos lá. Estamos falando de tempos diferentes, né? O tempo de preparação, vamos lá. O tempo de preparação é entre 4 e 6 semanas. Né? Nesse período de 4 a 6 semanas, a gente tem que entender quais são os problemas mais urgentes da empresa. Não adianta eu querer pegar um problema que eu quero resolver, não, eu preciso pegar um problema de agora, né? A empresa quer vender mais, mas ela tem problema de comunicação interna. Empresa é o seguinte, a gente pode te ajudar a vender, só que antes precisa comunicar melhor com os seus clientes internos, né? Então, assim, o tempo desse ciclo, né, o tempo todo ele deve durar aí entre 3 e 6 meses, pelo menos, né? Então, tu planeja de 4 a 6 semanas, aí tu começa a fazer da semana, sei lá, 5 até... né, o fim, porque tu vai estar sempre trabalhando, aí tu analisa, a gente tem marcos de análise também, então a gente tem uma análise mensal, a gente tem análises trimestrais, e a gente eventualmente tem revisões semanais e quinzenais, tá? Então, assim, método, gente, é o que orienta resultado. A gente tinha um processo na comunicação, emissor, mensagem e receptor. A gente não tinha um método, né? A gente não tinha uma forma de analisar cada passo do caminho, como é que estava funcionando. Então, por isso, o método. E uma outra coisa que eu tenho aprendido a duras penas, porque é bem difícil para a gente que é de comunicação, e eu não sei, eu sempre digo, eu tenho um consultor que é engenheiro, e eu digo para ele, cara, eu não sei o que eu fui criar um método, porque assim, eu sou a pessoa que menos segue, menos disciplinada que eu conheço, entendeu? Mas assim, eu não trabalho sozinha, né, gente? Então eu posso contar meus podres aqui para vocês, eu não faço nada sozinha. E a gente contrata as pessoas justamente para poder entregar o melhor. Tanto que eu tenho até a frase no livro que eu fiz em minha defesa, logicamente, né? Eu que escrevi o livro, então, que eu digo, nós não podemos ser polvo, nós temos que ser cardume. Então não é desculpa, não. A gente realmente precisa trabalhar uns com os outros, a gente precisa aprender. Tanto que eu digo, a gente tem gestor, a gente tem
pessoas de finanças, a gente tem engenheiros que trabalham conosco, as pessoas da comunicação, tem jornalista, tem RP, tem designer, né, criativo, enfim. Então, o mais difícil é a gente trabalhar junto. E eu sempre digo, assim, para mim, eu sempre li relações públicas como plural. E como plural no sentido de coletivo, né? Eu não sou relação pública, não, eu sou relações públicas, então eu não posso querer entregar o meu valor sozinha, né? Eu acho que isso para mim, assim, isso é uma visão muito pessoal, mas isso para mim é a coisa mais legal da nossa profissão, sabe? A gente nunca trabalha sozinho, a gente sempre trabalha e tem que envolver os outros. E ao mesmo tempo é mais desafiador, né? Aí, para as horas desafiadoras, a gente lê Brené Brown, porque aí é quem nos ajuda a, né, lidar, entender e desenvolver a confiança, e saber dar os feedbacks. Todo mundo tem as suas sombras, né, para aprender a gerir e tal, e não adianta a gente querer corrigir a comunicação do outro se a nossa também é falha, né? Não é porque a gente é formado em comunicação ou está em formação em comunicação que a nossa comunicação é perfeita, é o contrário. Eu tenho muitas falhas de comunicação internas e com as pessoas, né? A gente tenta melhorar e tal. Então, eu acho que é por aí. Será que eu respondi? Também, de novo, dei uma viajada aqui, Morivan, mas... Eu acredito que sim, que sim. Se não respondi, vocês reclamem, tá? Digam que eu viajei demais aí, puxem minhas orelhas. Também recebemos uma outra pergunta aqui, eu imagino que seja da Laura, né? E ela vem a calhar também. Porque além do investimento de tempo, então, que a gente acaba fazendo, né, nesses planejamentos, ela pergunta se o retorno sobre o investimento, eu imagino que ela se refere, então, além do investimento de tempo, perfeito, ele é mais fácil hoje em dia. Tá, boa. Eu comecei a falar do tempo e não anotei, né, o ROI, o famoso ROI, né, Return on Investment. Sim, ele é, porque quando a gente cria um planejamento de marketing ágil, que é o nome que a gente dá, eu não estou focando, eu sempre digo, é construção de reputação e venda simultaneamente, tá? Nem sempre, Laura, o cliente, ele quer gerar venda, tá? Isso é uma coisa que me surpreendeu muito nos últimos 5 anos, em especial, que eu estou trabalhando mesmo como consultora, tá? Nem sempre o cliente quer gerar mais venda. E aí a gente tem que fazer um alinhamento de expectativa. O que é resultado para o cliente? Ele diz, eu quero aumentar os resultados. Tá, vamos lá. O que é resultado para ti? Não tenham vergonha de perguntar. O que é resultado? Tá, o que é retorno sobre o investimento? Que investimento é esse? Uma coisa muito importante que vem antes, tá, desse ponto aí é o seguinte, quando a gente começa a desenvolver um negócio, tá, quando a gente empreende em RP, a gente precisa entender que não dá para atender todos os clientes, nem todos os clientes são para nós. Quando a gente entende isso, porque assim, pode ter 10 pessoas fazendo inbound PR, nenhuma vai fazer igual a outra, pode usar mesmo livro, mesma técnica, mesmas ferramentas, nenhuma vai fazer igual a outra. E tem um outro aspecto que se chama empatia. Às vezes eu tenho mais empatia com o Morivan do que com, sei lá, o João, e aí eu vou querer trabalhar com ele, né? Então, esse ponto é muito relevante. Então, para a gente dar retorno para o cliente, não é só a gente entender o que ele quer e ajudar ele fazendo um bom trabalho, tá? Às vezes o problema dele não está no marketing e na comunicação. Às vezes o problema dele está antes. É muito comum eu entrar nas empresas, elas quererem vender mais e elas têm problema de gestão. E eu não vou resolver um problema de gestão. Eu viro e eu digo, olha, este problema, eu posso resolver esse problema aqui. Esse problema eu não posso. 2 coisas que eu não posso fazer para ti. Gerar venda, não gero. Como assim não gera venda? Não, eu não gero venda, eu gero demanda. Eu atraio o interesse das pessoas para que elas conversem contigo e o teu comercial gere venda. Eu não ajudo as pessoas, o teu comercial a vender, eu ajudo as pessoas a quererem comprar de ti. Isso é a essência do marketing, não é nem do inbound PR, é do marketing. E a segunda coisa que tem a ver com essa questão do resultado é que eu não posso me responsabilizar pelo resultado do cliente. Eu não posso me responsabilizar. Eu não posso chegar para ele e dizer assim, eu vou te gerar 50% de aumento nas tuas vendas. Não, eu posso chegar e dizer, olha só, com o que tu tem hoje de tráfego,
versus com o que tu tem de páginas que não tem lá um e-bookzinho, um formuláriozinho para captar, eu posso aumentar o teu tráfego, eu posso aumentar os teus contatos qualificados, os teus leads em tanto. Eu posso fazer uma projeção. Agora, eu não posso dizer eu vou. Ninguém pode fazer isso. Ninguém tem bola de cristal. E assim, eu não posso, né? O retorno do investimento. O que é o retorno do investimento do marketing? Muitas vezes é aumentar o engajamento, a visibilidade no Google, a autoridade do domínio. E aí eu posso estar falando de engajamento, eu posso estar falando de pessoas que não sabem conversar com os seus clientes. Opa, estão ouvindo bem aí? Ah, tá. Pessoas que não sabem conversar com seus clientes. Então, eu não posso prometer aumento de engajamento se primeiro eu tenho que ensinar a pessoa a conversar com seus clientes, né? Aumento de vendas. Cara, eu não sei se o comercial do cara não é ruim, né? O primeiro projeto de inbound que eu fiz, inbound marketing, que eu fiz na vida, o cara brigou comigo. Porque ele disse assim, tu gerou muito mais interessados, muito mais prospects para mim do que eu tenho capacidade de atender. Chega, acabou o projeto. Eu só posso vender para 100 e tu gerou 1000. Aí eu disse assim, caramba, mas como é que eu errei isso? Onde é que eu errei? Né? Tu pensa, onde é que eu errei? Tu errou na falta de alinhamento de expectativa com o cliente. Né? Então, entender o que é resultado para ele. Essa pergunta façam sempre. Mas o que é resultado para ti? O que é resultado para ti, Maurivan? O que é resultado do curso? Conta aí para mim. O que seria um resultado do curso de RP? Muita gente vai dizer, né? Sei lá, conseguir um emprego, um bom emprego. Mas daqui a pouco o bom emprego do Maurivan não é o bom emprego da Ariane. Hoje o bom emprego da Ariane é ser dona da empresa dela, né? Então, sucesso e resultado são duas palavras que têm significados absolutamente distintos para cada um de nós aqui nesta sala virtual, tá? Podem ter certeza disso, certo, Laura? Então, retorno do investimento sim vem mais rápido porque a gente foca naquilo que vai trazer o resultado que o cliente espera, mas antes a gente alinha com o cliente o que é resultado e antes ainda, no caso da Otimifica, da minha empresa, a gente entende se o cliente tem perfil para trabalhar conosco, porque é toda uma cadência de coisas, tá? Perfeito. Chegou mais uma pergunta aqui, né? Então, como profissional de comunicação, nesse mundo de constante mudança, o que precisamos ter para sempre, né, estudar, cuidar e observar para que nós possamos nos manter atualizados e trazer bons resultados para as organizações? A curiosidade e organização, tá? Por curiosidade, eu digo, o que está feito hoje, amanhã vai estar diferente, né? O que tem de regra hoje no digital, amanhã vai estar diferente. Se vocês não forem curiosos, né, e futricarem, furungarem as informações, como a gente diz, vocês não vão sair do lugar, porque não dá para se, hoje eu tenho isso, hoje... não, as redes sociais, né, eu vejo muita galera da geração de vocês completamente fascinada com as redes sociais, porque coisa maravilhosa que o Google fez, ou que o Facebook, o Google no caso é a rede social, né, mas que o Facebook fez, agora o Instagram inventou, parece assim, as fãs dos Beatles, adoro Beatles aqui, as fãs dos Beatles quando eles surgiram, gente, é mídia, tá nos manipulando o tempo inteiro, a gente não tem que amar a mídia, a gente tem que amar a ideia, projeto, entender? E nem é amar, é trabalho, sabe? Vamos amar as pessoas, sei lá, né? Mas assim, não dá pra gente se iludir. Então, a gente tem que ser curioso e tá sempre buscando outras coisas. E eu vou dizer, a melhor rede social do mundo ainda não foi criada. Pode ser criada por algum de vocês aqui. E a gente tá vivendo um momento em que antes, no passado se dizia, não sei se algum de vocês pegou isso, porque vocês ainda estão na faculdade, né? Talvez quem for mais velho tá aí, que dizia, no futuro todas as empresas vão ser empresas de tecnologia. O futuro chegou. A minha empresa é uma empresa de tecnologia. Estou organizando ela para separar uma unidade de negócio que é só de tecnologia para marketing, de Martech. Porque é isso, eu preciso criar tecnologia. Logo, é empresa de tecnologia. Também diziam assim, no futuro todas as empresas serão publishers. Na verdade, essa é a anterior da tecnologia, né? O que é publisher? Todo mundo vai ser editor, que nem editor de jornal e tal. Gente, empresa que não produz conteúdo hoje não é encontrada, né? Não tem como. Tá, ok, o futuro chegou. Eu não tinha empresa ainda e já estava produzindo conteúdo. Veja só. E eu tenho uma terceira visão de futuro na linha dessas aí, que é a seguinte:
muito em breve, não vou dizer no futuro, porque eu acho que o futuro chega muito rápido, muito em breve, o marketing de todas as empresas vai ser baseado na educação. E eu vou dizer muito em breve, porque algumas empresas já entenderam isso e estão fazendo. Vou dar um exemplo. A gente tem um coletivo de clientes que são dermatologistas e elas criaram uma plataforma bem bacana, até está começando e tal, chamada Dermatalks. A primeira reunião com elas foi o seguinte, porque a gente não aguenta mais esses influenciadores fazendo propaganda de produto, onde já se viu, porque a medicina vem antes, a gente tem que se preocupar, como é que esses caras ganharam tanto espaço. Aí eu virei para elas e disse assim, gurias, sabe por que eles ganharam espaço? Sabe por que a influenciadora que ganha milhões lá ganhou espaço? Porque os especialistas estavam trabalhando. Se os especialistas reivindicarem o seu lugar de produtores de conteúdo, a gente vai ter tudo que já tinha com os influenciadores, com um nível de profundidade e de qualidade que a gente nunca viu antes. Então, olhem que incrível o potencial do conteúdo se reinventar, né? Quando a gente pensa, ai meu Deus, agora a Pugliese vai desaparecer. Não, amiga, aí tem 500 nutricionistas que estão estudando em vários lugares do mundo, na Unicinos, super formadas e tal, e elas vão trazer um conteúdo que a gente nunca pensou antes, né? Então, assim, tem muita coisa para acontecer aí. E quem não entender que a educação não é... E aí, vamos lá, um ponto muito importante. Eu não estou falando que porque as empresas de educação, o marketing das empresas vai ser baseado na educação, que a universidade vai desaparecer. Eu insisto, assim, tá? Eu estou aqui trabalhando, estudando, escrevendo livro autodidaticamente, mas eu estou num programa de mestrado, porque o conhecimento que a universidade me dá, o mercado nunca vai me dar. E se eu não partisse de lá, eu não conseguia fazer as correlações que eu faço aqui. Todo mundo tem que continuar estudando, fazendo mestrado? Não, ao contrário, não é isso. Tem gente que não precisa nem estudar? Tem gente que nem foi para a faculdade, tem negócios muito legais, cabeças muito legais, sabe? Não existe uma regra, né? Então, eu acho que a curiosidade, ela tá ligada com tudo isso. E a organização é porque tem uma profissão que está emergindo, e até foi muito legal, eu fiz um curso do Share esses tempos, que eu muito recomendo, a Carol é uma querida, Carol Sampaio. Aliás, acho que vai ter uma aula aberta dela do Share nos próximos dias. Esse conhecimento que o Share traz para mim é a essência do marketing, que as empresas têm que se espelhar e produzir para suas áreas de atuação, na saúde, na engenharia, em todas as frentes. O que o Share faz, né? Ele desenvolve habilidades. Ele sabe que tu quer criar conteúdo, só que ele vai te ensinar como é que tu faz a curadoria do conteúdo, que no caso foi o curso da Carol, para que tu consiga organizar melhor as tuas ideias, né? O nosso papel é quase como o do bibliotecário. Não adianta só eu trazer o melhor livro para o meu cliente, né? Trazer a melhor solução, a melhor resposta. Eu preciso saber onde é que ele está armazenado. Eu preciso ter as minhas fontes estruturadas, né? Eu uso uma ferramenta muito legal que tem... Não estou aqui para fazer propaganda de ferramenta, né? Mas eu sei que vocês curtem isso. Eu já uso há bastante tempo, eu parei de usar e voltei a usar há pouco tempo. Foi a melhor coisa que eu fiz, que é o Evernote. Tá? Ele tem versão gratuita e tem em português. Ele é a melhor forma de armazenar ideia, porque qual é o ponto da organização? É a centralização. A gente precisa ter todas as informações no mesmo lugar. Gente, isso vale para tudo. Isso vale, inclusive, para organização de dados dentro das empresas de BI e Big Data. Ouvi uma palestra esses tempos com um dos caras do iFood, do financeiro, e ele falou uma expressão que eu amo, assim, que eu acho muito legal, que é o data lake, é o lago de dados. Eu preciso que as informações que eu vou analisar, elas saiam todas do mesmo lugar. Porque se eu puxo uma coisa daqui, outra coisa de lá e outra coisa de lá, eu nunca vou conseguir ter assertividade na minha informação. E isso vale para a organização também. Então, escolham, se preferirem fazer uma planilha Excel e colocarem as fontes de vocês lá também, tudo bem, né? Mas, assim, eu acho que existem muitas formas. E a gente precisa entender que cada ferramenta é uma coisa, né? Então, qual é a função do Drive, né? Qual é a função do Dropbox? E aí, qual é a função de uma ferramenta como essa? Qual é a função do e-mail, né? Tem um cara que se chama Timothy Ferriss, que ele escreveu um livro que é genial também. O título é Trabalhe 4 horas por semana. Óbvio que eu já li, trabalho 40 horas por dia quase, né? Mas eu já li o livro na tentativa de chegar lá. E ele fala muito sobre hacks de organização. Vocês vão ver que tem coisas bem legais. Então, são esses 2 pontos aí, tá?
Esses 2 pontos e mais uma meia dúzia de outros, e assim a gente vai chegando. Mais uma pergunta da Andréa Menezes agora. Ela está Boa. perguntando se a sua empresa vende as ferramentas de análise para outros profissionais usarem, né, para seus clientes, e se sim, você pode falar quais são as ferramentas que você oferece. Vamos. Andréia, assim, ó, ainda não, tá? Hoje a gente vai fazer isso em breve. Hoje a gente trabalha com parceiros. Então, a gente tem agências ou outras empresas ou profissionais freelancer que nos procuram e aí, enquanto parceiros, a gente faz as entregas, porque a gente ainda não está com a metodologia estruturada para que as pessoas possam vender. Mas isso vai acontecer em breve, é esse braço da empresa que eu estou estruturando para que as pessoas possam comprar e usar só as ferramentas, tá? Então, a primeira delas é o Otimismo Index, que é o Índice de Maturidade de Marketing de Reputação Digital, que ele gera uma análise detalhada, né, do negócio do cliente para que quem for fazer o planejamento de marketing e comunicação parta dele. A segunda, e aí eu vou falar das que estão em funcionamento já, o Ranking da Otimifica, que é uma ferramenta para a gente ajudar a organizar, né, o planejamento de SEO, entender por onde começar, o que fazer e como monitorar essas palavras. A gente também tem ferramentas dentro da parte de SEO, que é o que a gente chama de briefing de SEO, né? Que é uma estrutura que a gente cria prévia para quem vai produzir o conteúdo. Então, a gente tem jornalistas que trabalham no desenvolvimento da estrutura de um texto para que ele atinja o resultado que ele quer no Google a partir de cruzamento de dados e tal, e aí depois as equipes só têm que produzir o conteúdo, né? Então, é um conteúdo aí que já vai para o ar, tem conteúdos que às vezes a gente consegue colocar no ar e chegar na primeira posição do Google em 3 dias, e eu não estou falando de sites que já estão estruturados e tal, e palavras que têm um bom volume de busca, né? Então, essas aí são algumas delas. Depois a gente tem o Canvas da comunicação, que a gente até algumas empresas já contrataram a facilitação para aprenderem a usar ele no seu dia a dia, mas eu não acho que ele é tão útil individualmente quanto ele é quando se cria o planejamento, né? A outra ferramenta que a gente tem, então, agora que está em desenvolvimento é o Otimism Skills, que é para avaliar a maturidade, né, de marketing das equipes. Deixa eu ver o que mais está faltando. Canvas. E tem o próprio planejamento de marketing ágil, né? Que por enquanto também ainda é facilitado pela gente. Então, tem cursos. Esse ano eu lancei alguns cursos para as pessoas poderem aprender, mas esse ainda está em melhorias. Assim, o pessoal adorou, formou uma turma muito legal, até uma turma de mentoria se desenvolveu a partir daí, porque foi bem bacana. E também tem os dashes, né? Tem os dashboards, os relatórios do Inbound PR, que são feitos em cima do Google Data Studio. Então, a gente já criou uma estruturação do Google Data Studio para que os dados apareçam da forma que a gente precisa avaliar, para que possa analisar as 4 mídias, qual é o retorno sobre o investimento de cada uma das 4 mídias também, seja na parte de visita, na parte de geração de contatos qualificados ou leads e de vendas também, né? Então, no nosso relatório lá eu consigo ver, o Google trouxe mais visitas e gerou mais leads, mas a mídia que mais gerou venda foi a mídia espontânea ou foi a mídia paga, né? Então eu consigo fazer esse cruzamento e entregar essa análise. Só que para isso funcionar, a gente tem que ter os dados da empresa muito bem organizados, né? Então não tem aí uma demanda de consultoria também para poder vender. Mas especialmente essas ferramentas de análise, né, e de SEO, loguinho elas vão estar disponíveis aí para todo mundo. Aí pode seguir lá o Ariane Feijó, @ArianeFeijó ou @InboundPR, né, que é a empresa. E aí, sempre que tem alguma novidade, a gente divulga lá. Agora uma dúvida do Felipe, né? Ele pergunta se tu tem dicas de como vender um marketing de conteúdo, pois muitos preferem estancar a logo da empresa, né, do que criar conteúdo. Assim, ó, não é fácil vender conteúdo, tá? Porque as pessoas ainda estão muito movidas por uma era de publicidade, né? E o anúncio, todo mundo acha que vai fazer anúncio no Google e que vai ser mais rápido. Mentira, mentira. A gente tem estudo de cliente que parou de fazer conteúdo e começou a fazer anúncio e a entrega do anúncio caiu drasticamente, né? Porque não adianta, assim. Eu acho que o primeiro ponto é... Desculpa, qual é o nome de quem perguntou? Felipe. Felipe. Felipe,
eu acho que o primeiro ponto é tu buscar o máximo de conhecimento e fazer testes, né? E testes contigo ou com algum amigo, parceiro, alguém que tem um site, um blog que tu possa mostrar, porque quando a gente começa a ver os resultados, a gente se apaixona muito, assim, é muito fácil vender, porque tu já tem todos os argumentos, né? Então, eu acho que é bem importante. E assim, às vezes, o que eu falei antes, né? O cliente, ele não tá pronto para trabalhar conosco, né? Tu não pode querer vender marketing de conteúdo para um cara que nem tem site direito, que acha caro investir no site. Então, ele vai ter que maturar algumas coisas ainda, né? Ou tu vai escolher que tu vai ser o tipo de profissional de comunicação que vai formar esse tipo de empresário, empreendedor. Né? Tu vai dizer, não, eu quero ensinar esses caras do básico para eles entenderem como é que funciona. Normalmente ele vai começar, quem está trabalhando muito com rede social, ou quem tem ainda muito vinculado, não vai para o conteúdo assim, tá? Quem vai para o conteúdo são empresas que já têm uma percepção, ou caras, assim, uma forma legal de pesquisar aí no LinkedIn e ver, os diretores, ou CEOs, ou né, o empreendedor, enfim, frequenta eventos de marketing, eventos de conteúdo, sabe? Tenta descobrir isso quando tu vai entrevistar a pessoa para, né, para fazer uma proposta ou alguma coisa assim, ou mesmo, né, ser dentro da tua empresa, um caminho que pode se ter é tentar começar a fazer com que esses caras frequentem eventos, né, mesmo que sejam eventos online, né. Então, tem a Universidade da Receita Previsível, uma das formas que eu tenho de mais convencer clientes que são muito comerciais ou que estão muito distantes, assim, do marketing, com o Aaron Ross, fazendo eles lerem o livro Receita Previsível, né, porque normalmente eles amam. E aí eles querem fazer receita previsível para tudo, e eles querem ter funil, e querem ter funil em Y, e querem ter outbound, e querem fazer tudo ao mesmo tempo. E aí calma, não é, se fosse só pegar o livro e botar para dentro, né, qualquer um era padeiro, né, fazia lá, pegava a receita do pão e fazia pão. Não é bem assim, mas é um bom começo, né. Então eu acho que as pessoas estarem nesses meios e pesquisarem e participarem de algumas coisas é um bom caminho, assim. Tem gente que não tem jeito, tá? Não vou te dizer, não, tem gente que não é a hora ainda, falta muito tempo, né? Não adianta a gente querer acelerar a curva de maturidade das pessoas. Por isso, o Otimi Index, para mim, ele funciona muito nesse sentido, assim, porque eu consigo olhar para uma empresa e pelo site dela levar análises que o cliente diz assim, nossa, mas como é que tu sabe isso? Né? Eu sei porque eu tô cruzando os dados. E aí eu vou dizer, pra ti é o seguinte, o teu concorrente, ele já tá fazendo. Se tu demorar, tu vai ficar para trás. E já aconteceu, tem um cliente nosso, mas ali, acho que não tem, adoro eles, mas acho que não tem jeito. Que assim, várias vezes a gente falou, olha só, o teu concorrente tá começando a crescer nas tuas palavras-chave, te liga. Não, tudo bem, vamos fazer, e aí nunca faz conteúdo, não quer contratar, não quer terceirizar, porque é caro, porque é isso. O que aconteceu? O jogo virou. 2 vezes já, né? Eles eram topo no Google e perderam. E aí? Né? Isso não é o mais importante para eles no momento, porque eles têm os clientes e tal. Então, assim, é bem delicado, é complexo explicar tudo que a gente faz, né? A gente dizia que é difícil explicar o que a RP faz, não, é difícil explicar tudo que tem a ver com marketing e comunicação. Eu tô há 6 meses tentando explicar para uma advogada querida pra caramba que ela não tem que contratar uma ferramenta de automação de marketing antes de ter o processo de marketing. Ela não tem. E ela acha que a ferramenta vai resolver. Hoje ela escreveu perguntando se a gente dava o ok. Eu disse assim, olha, eu tô fazendo uma parte do teu projeto, faz o que tu quiser. Não vou, sabe? Vai, às vezes a pessoa tem que gastar dinheiro, quebrar a cabeça e contratar a ferramenta e ver que não funciona, sabe? É isso. Nem tudo é tão otimista assim, mas... A Andréa Menezes, né, ela trouxe mais uma pergunta. Ela perguntou, então, se pode entrar em contato com você ou com a tua empresa para saber mais infos, né, sobre as ferramentas que estão disponíveis, porque ela, inclusive, viu que o Otimi Index já tem uma versão. Uma versão o quê? Ela viu que o Otimi Index já tem uma versão, daí ela queria saber um pouquinho mais sobre. Sim. Tá entrando, eles devem ter posto no site hoje, tá? Eu acho que a compra não tá funcionando ainda. Mas entra em contato, porque a gente era a primeira versão gratuita igual, e aí tu dá uma olhada e vê se é isso mesmo que tu precisa. Pode me escrever, ariane@otimifica.com.br. Pode mandar e-mail que eu te respondo. E é isso, assim,
Não sei se tem mais uma, mas eu queria só falar uma coisa antes, Maurivan. O que eu mais quero com essa metodologia, eu sempre digo isso, eu quero muito multiplicar ela. Só que eu não quero que ela aquele desejo, eu não quero que ela se perca e que ela seja usada por o lado mal, não é isso. Mas eu quero muito que ela tenha um propósito, e eu brinco sempre que eu co-criei com o universo, assim, eu não sei de onde eu tirei tudo isso, sabe? Eu estudei, eu trabalhei em várias empresas, é claro, eu fui desenvolvendo, mas eu sinto que tem coisas que eu não sei, sabe? Tava em algum lugar e aí, como eu tava preparada, já tinha vivido algumas coisas, tinha capacidade de enxergar, eu peguei, fui lá e consolidei. Mas eu sempre digo que ela não é minha, né? Ela é para o mundo. Então a gente realmente está tentando, assim, quem tiver ideias, sugestões ou quiser conversar mais sobre isso sempre, eu tô sempre muito aberta. Nem sempre tenho tempo, mas eu tô sempre respondendo e tal, então se tiverem sugestões aí ou quiserem saber mais ou entender como é que a gente está pensando em fazer esse processo aí também é bem legal. Em cima disso que você falou, né, sobre a experiência que você teve para chegar no ponto que você está hoje, a Nayene pergunta, né, sobre quais foram os teus maiores aprendizados, né, nessa tua jornada e também da tua experiência na Dell, né? Daí ela ainda manda um elogio dizendo: Ari maravilhosa, gênia, coraçãozinho. Querido. Ai, gente, assim, ó, puxa, eu sou uma pessoa muito otimista, não é à toa que o nome da minha empresa foi inventado por mim, é Otimifica, né? Eu vejo muito o lado positivo e tal. Eu acho que eu devia ser um pouco menos, assim, até em alguns aspectos, mas enfim, essa sou eu, né? O que eu vejo, o que eu vejo da minha experiência na Dell, assim como eu acho assim, ó, duas coisas que todo mundo devia fazer na vida. Trabalhar numa multinacional um tempo. Seria incrível se todos vocês tivessem a oportunidade de trabalhar numa multinacional um tempo, porque em alguns aspectos é chato pra caramba. É chato pra caramba. Eu vou dizer assim, a gente tem alguns clientes grandes e tal, mas eu fico pensando assim, ó, cara, eu não sei, é inevitável, né, a gente crescer e ter clientes, as empresas maiores vêm nos procurar, enfim, mas eu acho que o melhor cliente a trabalhar é o pequeno e médio, e por pequeno não tô falando necessariamente do micro, o micro também é legal muitas vezes, mas tem empresa pequena de 100 e tantos funcionários, não é micro, tem muito trabalho para fazer ali, né, mas, assim, essa coisa de trabalhar numa empresa multinacional é muito bacana, porque a gente ganha calinho nos dedos, tá? E a segunda coisa que eu acho que todo mundo devia, eu no meu coração, né, se eu pudesse propiciar, é passar um tempo da vida em Londres. Aí as pessoas vão dizer, por que Londres, né? Bom, claro, poderia ser Tóquio, Nova York, São Paulo. Eu não conheço Nova York, não conheço Tóquio, mas conheço muito bem Londres, né? Eu morei lá 4 anos e quase 5. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o que eu mais acho legal lá é que a gente, se tu andar pelado na rua, tu vai andar pelado na rua e ninguém tá muito preocupado. O outro lugar do mundo, assim, é que tu sente que não tem ninguém te observando, ai, parece que tu perde um peso nas costas, assim, é Amsterdã. Gente, Amsterdã, as pessoas são o que elas querem, elas usam o que elas querem, elas fazem o que elas querem, porque tem uma cultura da cidade. Cada cidade tem uma cultura diferente, né? E eu acho que Amsterdã é a cultura da liberdade, Londres é a cultura do saber, da cultura, de tu ter que estar à frente, de tu ter que estar estudando, tudo te chama para te intelectualizar de alguma forma, até a diversão, até o pub. Né? Tudo tem ali algo mais. E um outro lugar que eu acho sensacional também, que eu tive participando de um congresso, é na Dinamarca, em Copenhague. Copenhague é uma cidade, eu entendi assim que a inteligência ela precisa de ambiente para se desenvolver, e não é a inteligência do ser intelectualoide, não é isso. A gente precisa criar ambiente, né, para viver as coisas. Então, eu acho que... E agora a gente está nessa coisa, né, de estar cada um num canto, não ter mais um espaço físico e tal, mas a gente precisa construir os nossos espaços, né? Se a gente não pode mudar a situação que a gente está vivendo, pelo menos a gente pode mudar a forma como a gente se sente, se comporta com relação às coisas. E eu acho que isso tem a ver com a Otimifica e com o otimismo também, né? Então, assim, eu diria que essas duas coisas, assim, que se eu pudesse dizer as minhas grandes lições, né?
trabalhar um tempo numa multinacional e morar um tempo em Londres ou em algum lugar que seja uma cultura muito diferente e muito inclusiva, que a gente realmente entenda que, sei lá, tem lugares diferentes, assim, né, é super importante. Tem um livro, essa questão de Londres, eu acho que tem a ver com uma outra inteligência que é chamada de inteligência cultural. David Livermore é o cara que estuda isso e que publicou alguns livros já sobre, e essa questão da gente desenvolver a inteligência cultural, né, eu ter trabalhado em vários países e várias empresas, que cada empresa é uma cultura, nossa, isso para mim é uma metáfora de comunicação, sabe? É muito sensacional, mas eu amo, né, estudos de cultura, meu mestrado é em estudos de cultura, então, mas é isso. Mais uma pergunta, né, sobre criação de conteúdo, que vem ao encontro do que você estava falando agora há pouco. É uma pergunta da Angélica, onde ela diz assim, então, como profissional de comunicação, nós precisamos, então, produzir o nosso próprio conteúdo, para que as pessoas nos percebam e confiem no nosso posicionamento? Vamos lá. Produzir o próprio conteúdo e posicionamento, tá? Eu acho que eu tenho uma outra amiga chamada Roberta Souza, ela tem um trabalho fantástico para profissionais liberais, ela é RP também. E ela diz que posicionamento tu não constrói, tu tem. Tu ecoa ele, né? Tu dá visibilidade. Claro, tu pode construir o posicionamento, a logo, a marca e tal, mas não é isso que vai ecoar, né? Não é isso. Então, o produzir conteúdo que eu falo não é um produzir conteúdo frívolo, tá? E assim, claro que produzir conteúdo para as redes sociais é produzir conteúdo também, até porque dá um trabalho do caramba, né, gente? Nossa, eu tenho muita dificuldade e é tanta coisa mas eu tô, aos pouquinhos, eu tô aprendendo outras coisas, já lancei o canal do YouTube esse ano, já tem vídeo aí sendo produzido de novo e tal. Mas é difícil, assim. Mas eu acho que, sim, como profissional de comunicação, a gente tem que produzir conteúdo. A gente tem que otimizar o próprio conteúdo. Não adianta tu ser casa de ferreiro espeto de pau. Como é que tu quer vender conteúdo para um cliente se tu não produz o teu próprio conteúdo? Se tu não aprendeu a aprender a fazer, né? Gente, fazer gestão de redes sociais é um troço difícil pra caramba. É complexo. Não tem uma receitinha de bolo. Sabe? Não é à toa que tem um monte de gente falando sobre isso por aí. E o cliente tem que entender. E qual é o processo que tu passa para poder ensinar ele a passar pelo processo dele? Se tu não vive o processo, por que um professor, por que a Poli, que eu não sei, deve ter outros professores aí, mas a Poli eu conheço, por que a Poli é a professora e não o Maurivan que está estudando? Porque ele é menos do que ela? Não, porque o Maurivan está começando a jornada e a Poli já viveu. E ela hoje é professora porque ela ajuda vocês, ela facilita o processo de aprendizado de vocês, né? Então eu acho que com o cliente é a mesma coisa. Eu sempre digo essa frase, assim, uma coisa que não ensinam a gente na faculdade, não é eles não nos ensinam, não é porque parece meio óbvio isso que eu vou dizer, por que a faculdade vai ensinar, né? Mas ninguém nunca me disse que de todos os desafios que eu ia ter em comunicação, o principal deles ia ser educar os meus clientes a se comunicar. Educar. O que é educar? É mostrar através da trajetória que tu já vivenciou, né? Então, sim, tem que produzir o próprio conteúdo. Então, né, só para avisar para o pessoal também que o nosso tempo, né, está acabando, então as perguntas a serem respondidas agora provavelmente vão ser as últimas. O pessoal está sendo bem participativo, só que não vai ter como ter todas as perguntas. Mas me mandem as perguntas que eu respondo no Insta depois. Pode mandar que eu vou responder uma por uma. Não deixo ninguém sem resposta. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui. Uma pessoa, então, anônima, né? Ela perguntou quais são os desafios para um profissional de RP do futuro, né? Que vem de encontro, então, à temática, né, da nossa semana acadêmica. Eu acho que os desafios do RP do futuro é entender que os dados que o mundo ele é intangível, né? E o que a gente lida é esse intangível. A gente precisa aprender a alinhar, né? Essa empatia, essas expectativas, né? Ter empatia para alinhar a expectativa com o cliente. Eu acho que educação
sem dúvida é um dos nossos desafios. Então, assim, não é só ser o RP para representar ou para estar na rede social bombando ou para estar no palco. Não, é ser o RP para educar, né? Para ajudar as pessoas, para ser um facilitador também do processo de comunicação, né? Então, eu entendo que são alguns desafios. Eu acho que a questão de saber lidar com dados, eu acho que entender de negócios, isso é muito importante. Eu tenho essa percepção, mas eu ouvi de um consultor, o Paul Holmes, em 2014, eu acho, em Davos, num evento que eu tive lá de comunicação, e ele disse que ele conhecia muitos profissionais de comunicação que sabem falar de comunicação, mas ele conheceu poucos que sabem falar de negócios. E assim, gente, falar de negócio não é vulgarizar, sabe? Tipo, não, deixa eu ver se eu consigo fechar. Não sei se está incomodando aí para vocês o WhatsApp, mas enfim. Falar de negócios não é dizer assim, não, os objetivos de negócios da empresa não é mergulhar naquilo, entendeu? É entender por que aquilo, o que eles querem dizer com aquele número, né? Por que é importante? E outra, os objetivos de negócio são muito complexos, então tem um problema com os objetivos de negócio, porque se eles não forem simples e claros, como é que tu vai cascatear para toda a empresa entender, né? A gente precisa simplificar. Eu sempre peço para os meus clientes, a gente tem um briefing de mercado quando eles entram, e eu digo assim, descreva a sua empresa para uma criança de 10 anos. Gente, eu juro que eu faço essa pergunta todas as vezes. Descreva a sua empresa para uma criança de 10 anos. Porque se o cara não conseguir descrever o negócio dele para uma criança de 10 anos, o cliente dele não vai entender. Não, porque o cliente é burro? Não, porque a gente precisa ser claro, direto, assertivo, né? Então, tudo passa por educar, na verdade, né? Tem essa clareza e tal, acho que tem tudo a ver também. Eu acho que é por aí, assim, acho que no meio disso tudo tá o futuro. Perfeito. Mais uma dúvida agora da nossa colega Bianca, né? Ela gostaria de saber, então, qual é o nome e o autor do livro que a sua mãe indicou para que você lesse. É o Og Mandino, é o maior vendedor do mundo. Og Mandino. Acho que é Og Mandino, até pesquisei, mas o nome é esse, o maior vendedor do mundo. Agora também, mais uma pergunta da Sandrine, então, né? Ela gostaria de saber como podemos nos destacar no mundo de hoje, no qual muitas pessoas, principalmente em redes sociais, é um comunicador super entendido em marketing digital e etc. Pois ela se sente um pouco triste às vezes, né? Quando vê esses casos. Assim, ó, a gente todo mundo, nós temos que trazer, se fala muito, propósito e tal, mas quem a gente é de verdade, é o que eu tava dizendo, aparece. Eu não posso fingir ser uma pessoa que eu não sou, sabe? Não tem. Amanhã depois vocês me encontram na rua e vão ver, ela ali super querida, super simpática, uma baita de uma antipática. Não vai rolar, né? Então, acho que a autenticidade é o grande ponto, assim. E eu vou dizer assim, olhem menos para as redes sociais, sabe? Porque que tudo parece. Eu digo, uma coisa é uma pessoa, o especialista em marketing. Então, os meus clientes dizem, não, porque a nossa especialista em marketing disse, gente, eu não sou especialista. Como assim? Não, não. Eles dizem especialista em marketing digital. Eu não sou especialista em marketing digital, porque não existe um especialista em marketing digital. Não existe isso. O marketing digital muda todo dia. Em marketing, sim, eu realmente estudei, fiz especialização e tal. Ok. Agora, não bota em mim essa responsabilidade. Não, tu é o nosso. Parece sei lá, um oráculo. Pergunte ao oráculo e ele vai dizer o que vai acontecer. Não existe isso, né? Eu acho assim, tem um lado bom, como eu falei, das pessoas estarem usando muito marketing e a comunicação, que é facilitar a nossa vida para explicar para elas as coisas. O que vai acontecer? Todo mundo é uma persona de alguém, de algo, e todo mundo percorre uma jornada. Pensa, quando tu tá vendo essa galera que de repente tá falando da boca para fora, ou porque tem gente que fala e tem valor, tem gente que não. Elas estão no início da jornada delas, elas estão entendendo, né? Tu tem que entender o que te irrita. Por exemplo, o que me irritava lá atrás, na fórmula de lançamento, era que o cara estava ficando podre de rico, nunca tendo estudado o que eu estudei. Isso me deixava muito irritada. Aí eu pensei assim, então o que eu vou fazer com o meu conhecimento daqui para frente?
né? Tu não precisa seguir a mesma fórmula. Da mesma maneira que tu não precisa sequer usar redes sociais para tu te comunicar com as pessoas. Todo mundo está fazendo live na quarentena. Eu tenho participado de todos os convites para dar aula que eu tenho tido. Todos, sem exceção. Teve um que eu disse não, porque era um sábado, e é o único dia que eu consigo meio que me desligar. Eu disse, não, sábado, desculpa, eu não posso estar trabalhando no final de semana, né? Por mais que eu não considere isso trabalho, mas é um só. Mas eu acho que, sério, gente, eu acho que eu dei umas 15 ou 20 aulas. Eu fiz uma live no início, 2, e cansei. Não é para mim. Eu tô falando com o meu público. Eu tô falando com futuros profissionais, eu tô falando com profissionais, eu tô falando com potenciais clientes em outras searas. Eu só escolhi o meio. Eu não preciso estar lá postando. Queria ter um feed bonitinho, já queria estar com a minha marca, a Ariane Feijó, feita pelo nosso designer, que é um baita de um profissional. Eu adoraria. Rolou? Não. Não, e é a empresa que eu tenho que botar foco. Então, assim, eu não preciso usar uma live do Instagram para me comunicar com o meu público. Eu posso escolher outros caminhos, sabe? Não é porque todo mundo está fazendo que a gente vai fazer. Vou dar outra dica de livro que eu amo, que se chama Reinvente o Seu Trabalho, Rework. Ele estava esgotado no Brasil, mas talvez já tenha voltado. Esses caras, eles dizem assim, que a cópia é sempre inferior ao original. Então, se alguém está copiando algo de outra pessoa, ou está fazendo porque o outro está fazendo, já ficou para trás, já é obsoleto, sabe? E aí, a pessoa que para mim hoje é quem melhor entendeu tudo isso que tu tá me perguntando, né? E entendeu, e assim, ele é genial. Eu tive a oportunidade de ver ele ano passado ao vivo. Ele não sei se alguém teve no RD Summit também, o Gary Vee, tá? Gary espaço VEE, Gary Vee. O Gary Vee, para mim, é a única pessoa na humanidade hoje, ou que a gente ouve falar, que entendeu o que são as redes sociais digitais. Nenhum outro. Sigam ele. Tem Gary Vee Brasil. Sigam ele. Assim, não sigam mais ninguém. Não sigam mais ninguém, mas sigam ele. Esses dias alguém falou, acho que foi o Marcos Rossi, do Gramado Summit, ele disse, escolha 1 ou 2 mentores e ignore os outros. Eu até achei interessante a dica dele, achei massa, assim. Eu, pessoalmente, tenho alguns mentores. Eu sigo muito a Marie Forleo, há muito tempo já, que é uma americana. Ela só tem vídeos em inglês, enfim, mas é fantástica e fala sobre empreendedorismo feminino, muito massa. E é uma mentora no sentido de que eu consumo o conteúdo dela, né? Eu não tô ali, não tenho uma mentoria, que isso também é mentoria. Tu não precisa pagar necessariamente para ter um mentor ou exigir horas individuais. Tu pode ver os conteúdos da pessoa, ler os posts que ela escreve, acompanhar as coisas que ela faz, escolhe quem ressoa contigo, sabe? Quem tá na mesma vibe. Então, não tenha raiva, sabe? Cada um tá na sua estrada e tem lugar para todo mundo. O nosso mercado é muito grande. Olha, se todos nós tivermos muito sucesso, fizermos tudo muito direitinho, ainda assim vai ter espaço para mais 20 vezes o número de profissionais que a gente tem no mercado. Tem muito, mas vai ter cada vez menos emprego, né? Então a gente tem que entender como é que a gente vai aí usar todo esse potencial para empreender também, tá? Aqui, então. A gente tem muitas outras perguntas aqui, né? Mas a gente já está estourando o tempo, né? Ô, Moriva, tu me manda essas perguntas para eu responder, hein? Eu quero responder. Sim, a gente vai estar entrando em contato para mandar essas perguntas todas, se a gente Show conseguir de bola. o contato desse pessoal também para você, né? Ótimo. Mas, então, eu gostaria então de relembrar para o pessoal, né, que para quem está participando aqui, é bem importante que vocês preencham a ata de presença, cujo link está aqui no nosso chat, para que vocês possam garantir as horas complementares, né, e também o certificado de participação dessa atividade durante a semana acadêmica. Gostaria também de comentar com vocês que amanhã, né, a gente vai continuar com a programação da semana acadêmica, então nós vamos ter umas atrações especiais, né, assim como hoje. Então, no Instagram, a partir das 7h30, a gente vai estar com a DJ Angel, né, lá no nosso Instagram, fazendo uma live. E depois, então, no mesmo horário, a gente vai estar se encontrando aqui no Teams para, né, ter uma conversa com a Prof. Poliana e a nossa convidada Caroline Terra. Carol Terra, maravilhosa. Exatamente. Manda um beijo para ela que eu deixei, Poli, querida.
Eu vou escrever para ela depois. Mas assim, como a gente está na mesma sala, né? Se a gente estivesse junto, eu dizia, manda beijo! Desculpa aí, Maurício, eu te atrapalhei. Capaz, super tranquilo, né? Então, o tema da palestra de amanhã, então, né, será sobre para onde estamos indo, né? O RP pós 4.0, então. Boa. A gente conta com a participação de todos, né? Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença da Ariane Feijó, né? Pelo tempo que você dispôs para preparar esse momento, né? Para vir aqui conversar com a gente, para compartilhar o teu conhecimento. Digo isso em nome da instituição, né? Em nome do nosso curso, e em especial a turma de estratégias de relacionamentos organizacionais que organizou o evento, né? Muito obrigado pela atenção. Obrigada a vocês, gente. Show de bola, obrigada a todos, foi um prazer, podem me chamar que eu volto, nem sempre vou estar no mesmo fuso horário aqui, mas podem contar comigo, adorei, obrigada mesmo, tá?